noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Vamos começar aqui com uma notícia impressionante que eu recebi aqui da minha amiga Graça Salgueiro. Mandou a notícia do El País, jornal argentino, dando conta de que os cartéis das Farc já praticamente dominaram o sul do continente latino-americano. Eu vou ler aqui alguns pedaços e depois vamos comentar. A infiltração no território argentino, segundo Ramiro Anzit Guerreiro, que assessorou vários governos em contra-terrorismo e segurança, foi facilitada pelas células políticas da Farc. As relações estratégicas que as Farc estabeleceram com as organizações de esquerda em outros países serviram de veículo para infiltrar neles os membros dos seus cartéis, assegura Anzit Guerreiro. A sua hipótese está confirmada por um documento confidencial que o Serviço Privado de Informação Argentina, CEPRIM, concedeu a El País. Segundo o informe recebido da Agência de Inteligência argentino, nos últimos anos, Jairo Afonso Lesmes, aliás, Javier Calderón, considerado chanceler das Farc para o Cone Sul e encarregado de atividades ilícitas nessa região, se move com plena liberdade. Junto com ele, narcotraficantes e terroristas de diferentes países teriam sido hospedados no Hotel Bauen, administrado pelo governo da Venezuela, hotel na Argentina administrado pelo governo da Venezuela, com recursos da PDVSA, através do PDVSA, a estatal venezuelana de petróleo. Analistas argentinos consideram, e desde metade do ano 2000, as Farc têm presença ativa nesse país e que aumentou durante o governo de Néstor Kirchner. Bom, é óbvio, né? Ele está lá para isso. Javier Calderón possui, segundo o especialista Anzit, uma estrutura de apoio no Brasil, que junto com o Paraguai e a Argentina conforma a chamada Tríplice Fronteira. Essa teria fornecido às Farc, teria favorecido as Farc após o fortalecimento das operações de interdição entre Brasil e Colômbia. Informes do Departamento de Estado americano indicam que as máfias brasileiras estão negociando com o grupo guerrilheiro através de suas bases no Paraguai. As autoridades identificaram que a droga sai desde o sul da Colômbia em pequenos aviões para pistas clandestinas do Paraguai. Depois vai para o Brasil, de onde abastece o mercado local e segue para os Estados Unidos, a Europa, o Japão e a África. Dessa rota, segundo o governo do Paraguai, está encarregado um guerrilheiro das Farc conhecido como Hermes, o qual, ademais, teria assessorado os responsáveis pelo sequestro e posterior assassinato de Cecília Cubas, filha do ex-presidente Raul Cubas. Na atualidade, sabe-se que Hermes reside no Brasil. Atenção, o cara reside no Brasil sob a proteção do governo petista, tá certo? Que tem com as Farc as relações mais íntimas possíveis no quadro do Foro de São Paulo, e todo mundo está deixando isso acontecer. Enquanto isso, o pessoal está preocupado que o deputado desviou dinheirinho, tá certo? Ou que talvez as nossas escolas não estejam indo muito bem. Ou seja, o pessoal só está preocupado com perfumaria. Agora, uma matéria desse teor jamais sairia na mídia brasileira. Isso saiu no El País. Eu quero ver a Folha de São Paulo publicar uma coisa desse tipo, porque a primeira e única preocupação da Folha de São Paulo é fazer de conta que a atividade das Farc não tem nada a ver com política, é que é só uma questão policial. Ou seja, a Folha de São Paulo, que de vez em quando critica um pouquinho o PT e é chamado política direitista, é um órgão de desinformação petista, é um órgão de ocultação da realidade. Estão indo bem, seu Otávio Frias? O seu jornal serve para isso e só serve para isto. Você quer fazer de conta que o banditismo latino-americano não tem nenhuma ligação com o esquerdismo. Por quê? Porque você mesmo é um esquerdista e você quer limpar a barra do esquerdismo. O seu jornal serve para isso. Tá certo? E os outros jornais também. O Estadão, mesma coisa. O Globo, mesma coisa. Todos eles. Agora, aqui outros detalhes, né? A Venezuela é assinalada pelo Departamento de Estado como o maior provedor e ponto de atividade das Farc na América Latina. Agora, outra coisa. No solo venezuelano existem, a serviço do narcotráfico, isso é das Farc, 117 aeroportos clandestinos. Ou seja, vocês podem por aí avaliar o tamanho da coisa.
tamanho da força que tá sendo criada, sendo montada no continente, mediante esta fusão. Se der para parar de digitar, eu agradeço. Mediante esta fusão de terrorismo e narcotráfico, terrorismo, narcotráfico e partidos de esquerda, todos eles fundidos no coração do Foro de São Paulo, tá certo? Eles estão criando a maior e mais poderosa e mais perigosa organização político-militar de todos os tempos na história do continente latino-americano, e ninguém quer discutir isso. Os jornais brasileiros continuam discutindo a nossa política como se tudo fosse uma questão de discussãozinha parlamentar. Sabe, política parlamentar inofensiva de um país civilizadíssimo, país europeu civilizadíssimo? Parece que nós estamos na Inglaterra, lá o Partido Conservador discutindo com o Partido Trabalhista. Né? Então, os jornais ficam dando esta aparência de normalidade, enquanto isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A classe jornalística brasileira, donos de jornais, são todos criminosos, são todos cúmplices desse esquema. Estão escondendo e protegendo esse esquema há muitos anos. Uns porque trabalham para ele, outros porque são vendidos, outros porque são covardes, tá certo? E outros, finalmente, porque são ignorantes. Infelizmente, eu acho que os ignorantes são a minoria. Eu acho que a maioria dos jornalistas e dos donos de jornais sabe perfeitamente de tudo isso. Agora, e a nossa direita? A nossa direita, quando reúne direitistas liberais, conservadores, etc., sobre o que eles conversam? Eles conversam sobre empresa privada, sobre as lindezas do capitalismo, tá certo? Sobre, como é que se diz? Enxugamento do Estado. Nunca falam dessas coisas. Ou seja, são cúmplices também. Tá certo? Todos vocês, ditos liberais, vocês são uns capados, castrados, covardes, cagões. É isso que vocês são. Tá certo? Vocês são traidores da sua própria causa. Tá certo? Vocês são traidores do Brasil. Vocês estão ajudando a entregar o Brasil e o continente latino-americano para os comunistas. Por quê? Porque é tão bonito você reunir intelectuais dos dois lados para discutir teoria econômica, né? É tão bonito, tão agradável isso aí, você fazer de conta que está num ambiente tão civilizado, que é tudo uma questão de polidíssima troca de ideias. É isso que vocês gostam de fingir que estão numa democracia europeia riquíssima, onde todos os problemas estão resolvidos, só resta discutir ideias. É isso que vocês ficam fazendo. Ora, eu durante anos participei do Fórum da Liberdade. Fórum da Liberdade no Rio Grande do Sul. Tá certo? É verdade que era o único acontecimento importante, tá certo? De que propiciava alguma divulgação de ideias liberais e conservadoras. Eu gostava muito do Fórum da Liberdade. Porém, a maioria dos participantes ia lá só para falar de teoria econômica, de ideias bonitinhas, etc. Coisa substantiva, tá certo? Como isso aqui, ninguém mexia. Só eu tocava nisto. Por quê? Aquilo é um bando de covarde. Tá certo? É tudo, sabe, menino mimado, pó de arroz. É isso que vocês são, ô liberais do Brasil. Vocês são pó de arroz, vocês são bando de boiolas. Tá? Agora, veja, a covardia, a boiolice, quando passa de um certo ponto, se torna criminosa. Quer dizer, me diga uma coisa, me diga quando existiu uma organização deste tamanho, com 117 aeroportos clandestinos, só na Venezuela, dominando o narcotráfico de todo o continente, tá certo? E se reunindo anualmente com o seu Luiz Inácio Lula da Silva, no Foro de São Paulo, tá certo? Para tramar a ocupação do restante do continente. Ora, que é claro que eles estão fazendo isso. Note bem, o próprio Lula, naquele seu famoso discurso de 2 de julho de 2005, ele esclarece que o Foro de São Paulo não serve só para fazer as suas assembleias gerais e emitir as suas declarações. Ele é um ponto de encontro onde há conversações secretas, tá certo? Entre ele, Hugo Chávez e o pessoal da FARC. Ele confessou isto. Então significa o seguinte: isto é a revolução comunista em marcha, diante de todos nós, subsidiada pelo narcotráfico e pelo governo da Venezuela, tá certo? Enquanto isso, esses filhos da puta do jornalismo brasileiro, tá certo? Ficam falando só do deputadinho que roubou um dinheirinho, essas coisas insignificantes. Que é? Mas olha, ser brasileiro hoje em dia é realmente uma vergonha. Não é só por causa da corrupção, não. A corrupção de dinheiro é o de menos. O demais são os 50 mil brasileiros que estão morrendo anualmente graças a isso aqui, e os milhares que ainda vão morrer, tá certo?
no curso dessa revolução que está sendo montada muito rapidamente no continente. Quer dizer que é a revolução dos criminosos, a revolução dos narcotraficantes, a revolução dos assassinos, que tudo isso é coisa que o senhor Lula acha lindo, tá certo? Ele lambe o saco dessa gente, a turma da Farc manda no Lula, porra. Ele fará o que eles quiserem. Vocês não perceberam ainda onde estão? Meu Deus do céu, acordem! O que está havendo nesse país? Quer dizer, é uma espécie de castração intelectual, não dá para perceber a realidade. Ora, agora, o principal no Brasil é a mídia. A mídia é um fator de isolamento. A mídia brasileira isola o Brasil do que está acontecendo em volta no mundo. Então, no máximo, fazem alguma crítica muito leve ao Hugo Chávez. E quando fazem, aproveitam para fazer mais desinformação comunista, ainda como esse filho da puta que escreveu na Folha de São Paulo, dizendo que o Chávez e o Uribe, embora estejam em polos opostos, são muito parecidos, o governo muito parecido. Agora me diga o seguinte, quando foi, tá certo, que o Uribe mandou atirar, tá certo, em manifestantes pacíficos e matou 21 pessoas, tá certo? Quando foi que o Uribe, tá certo, disse que os cidadãos do seu país não têm mais o pátrio poder sobre as crianças, que aos 3 anos passam a estar sob a guarda do Estado? Quando foi que o Uribe praticamente decretou o fim da empresa privada no país? Quando foi que o Uribe mandou fechar os jornais de oposição? Não há semelhança nenhuma entre o Uribe. A única semelhança, seu filho da puta, que escreveu isso, que eu nem me lembro o seu nome, tá certo? A única semelhança é o ódio que gente como você tem pelos dois. Que tem pelo Uribe, tá certo? Vocês têm medo do Hugo Chávez e têm ódio do Uribe. E tem ódio do Uribe por quê? O Uribe tem mais de 80% da aprovação no país dele por causa do combate corajoso que ele move contra o narcotráfico. Odeiam tanto o sujeito que, para queimar a reputação dele, até forjaram uma fotografia em que ele estaria dando a mão para um dos famosos paramilitares, que já nem existem mais, já estão totalmente desativados, os famosos paramilitares de direito. O próprio Uribe mandou desativar os caras, né? Então forjaram uma fotografia que está passando o Uribe aqui, tem o paramilitar, e colaram uma mãozinha, né? Cumprimentando o sujeito. E está na cara que aquela mão é grudada, aquela mão não é do Uribe, está totalmente desproporcional e fora de perspectiva. Fizeram isso, espalharam para o mundo inteiro para dizer, olha, tá vendo, ele tem ligação com os paramilitares. Quando o Uribe esteve aqui, o Ted Kennedy, esse canalha Ted Kennedy, se retirou do Congresso em protesto contra a presença de um amigo dos paramilitares. Ou seja, está havendo um processo de desinformação brutal, tá certo? Coerente, muito bem arquitetado, tá certo? E vocês, brasileiros, estão caindo. Por quê? Porque vocês acreditam nos jornais brasileiros. Ora, os jornais brasileiros, como a própria esquerda diz, é um pequeno grupo, tá certo, de empresas. E quem manda nelas, manda na opinião pública brasileira. A esquerda diz que acha isso ruim, mas ela gosta disso. Por quê? Porque foi graças a isso que ela pôde ocupar as redações todas. Se no Brasil tivesse, como aqui, cada cidade tem um jornal independente, seria difícil ocupar. Mas ali você ocupa o Globo, o Estadão, a Folha, acabou, já ocupou tudo. Você tá, né? Então, a esquerda já manda nessas redações há mais de 20 anos, tá certo? Agora, como dentro da esquerda tem de vez em quando alguém que fica escandalizado com a roubalheira petista e escreve contra, então o que faz o PT? Diz que a mídia é de direita. Por quê? Porque ela não é suficientemente de esquerda. Ela não é suficientemente de esquerda ao ponto de obedecer integralmente as instruções do Foro de São Paulo. Só obedece parcialmente. Mas nem isso no Brasil já é permitido. Até isso causa escândalo. Quer dizer, num país em que a centro-esquerda passa a ser o máximo de direita admissível, acabou a liberdade, meu Deus do céu. Agora, eu estou dizendo isso por quê? Porque eu sou, como disse esse canalha desse quartinho de Moraes, um ideólogo de extrema-direita. Ideólogo de extrema-direita é a puta que eu pariu, rapaz. Porque ideólogo é o seguinte, não pode haver um ideólogo fora de um movimento organizado. Ideólogo solitário é uma contradição de termos, meu filho. Ideólogo é o porta-voz de um partido, de uma organização, como você, que trabalha para esses assassinos do PC chinês, a sua vida inteira. Você está aí no PC do B, que é o partido chinês, você está perfeitamente disso. É o partido maoísta. Você está entendendo? Então, ideólogo é você. Eu sou um filósofo, eu sou um intelectual, sou um estudioso, na verdade, eu sei o que é investigação acadêmica, o que é trabalho intelectual acadêmico. Vocês da Universidade Brasileira não sabem, não. Tá certo? Então,
eu estou dizendo isso porque eu estudei e porque eu tenho provas de tudo isso. Eu não estou dizendo porque estou a serviço de algum partido, que eu quero que a burguesia brasileira enfie o dinheiro dela no cu. Você está entendendo? Toda ela tem um maior desprezo por toda ela, todos esses banqueiros, industriais, todo um bando de canalhas. Tá certo? Canalhas que são puxa-saco do PT. São oportunistas, eles realizam aquilo que Lenin dizia. Lenin dizia, você dá uma gorjetinha para a burguesia, ela te entrega todo o poder. A burguesia brasileira está confirmando isso. Agora, você acha que eu trabalho para essa gente? Ora, vamos à merda, todos eles. Tá certo? Então, eu estou dizendo isso como um investigador independente que reúne provas, tá certo? E sabe do que está falando e tem ideia do que é veracidade objetiva. Como a ideia de conhecimento e de veracidade objetiva está infinitamente além do alcance dos quartinhos de Moraes, Emir Saderes, etc., que são, esses sim, puros ideólogos e propagandistas, então, naturalmente, quando eles me ouvem dizer, eles têm que imaginar por trás de mim uma organização igual e contrária. Quer dizer, se eles são ideólogos da esquerda, da extrema esquerda, eu tenho que ser ideólogo da extrema direita, embora a extrema direita não exista. Tá certo? E se ela existisse, eu não teria nada a ver com ela. Então, o que está havendo no Brasil é que esse tipo de propagandista barato, você está entendendo, se tornou o único tipo de intelectual que existe. Até esse ano, essa merda dessa Câmara Brasileira do Livro, composta de semi-analfabetos, deu prêmio para outro mais analfabeto ainda, que é o Emir Sader, professor de ciência política que escreve Getúlio com LH. Eu já denunciei aquela fraude do dicionário crítico pensamento da direita, que todos os colaboradores daquele deviam estar na cadeia, que aquilo é desvio de dinheiro público. Quer dizer, você não pode dizer que você está praticando ciência política numa universidade pública, tá certo? E usar aquilo lá para esconder todos os fatos significativos, tá certo? E distorcer tudo em favor do seu partido. Ninguém tem o direito de fazer isso. Quem faz isso tem que ir para a cadeia. Isso é vigarice, isso é desvio de dinheiro público. Eu acuso o doutor Emir Sader de fazer esse desvio de dinheiro público no dicionário crítico do pensamento de direito. E agora, essa merda desse dicionário que ele acabou de lançar agora é exatamente a mesma coisa, segundo acabei de ler aqui no Reinaldo Azevedo. E a Câmara Brasileira do Livro ainda dá um prêmio para esse cara. Experimente oferecer um prêmio para mim, ô Câmara Brasileira do Livro. Experimente me oferecer seu jabuti, que eu mando todos vocês enfiar no cu. Tá certo? Vocês ofereceram para o meu falecido amigo Bruno Tolentino, eu considero isso um insulto à memória dele. Tá certo? Depois que o sujeito morre, vocês vão lá oferecer o prêmio jabuti, tá certo? Para quê? Para parasitar um pouco da glória dele, um pouco do mérito dele. Tá certo? Vocês não têm qualificação para julgar o trabalho literário de ninguém. Tá certo? Vocês são todos picaretas. Agora, enquanto ele fala isso, está aqui. Chega a própria Folha Online, notícia. O presidente da Câmara, deputado Arlindo Chinalha, mandou desarquivar uma proposta de emenda constitucional que permite a reeleição sem limites para cargos majoritários. Tá aí, já temos o nosso Hugo Chávez. O Lula não vai sair de lá nunca mais. Se sair, vai entrar Dilma Rousseff ou qualquer outra porcaria igual. O PT não vai sair do poder nunca mais. Vocês entenderam bem? Agora, o PSDB, que é empregadinho do PT, pode ter direito a uma cotazinha de poder de vez em quando. Tá certo? O PSDB, não esqueçam, o PSDB nasceu junto com o PT na USP, tá certo? Com aquela cambada de professores comunistas que foram demitidos da USP e criaram o SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, uma coisa assim, que era, tá certo? Um grupo de doutrinários comunistas, subsidiado pelo quê? Pela Fundação Rockefeller, que é a mãe de todos os comunistas latino-americanos. Tá certo? Do mesmo modo que essa fundação e outras também estavam ajudando a formar o PT. Então, é o mesmo partido, visto por dois lados. Tá certo? Então, é a famosa estratégia das tesouras, de Lenin. Por falar em Lenin, estão relançando agora o livro de Lenin, Imperialismo, a fase superior do capitalismo. Ora, pergunto eu, em que país do mundo, tá certo? O relançamento de um livro de Lenin, livro que tem milhões de edições, tem milhões de traduções diferentes, tá certo? Até edições clandestinas, tem milhões. Em que país do mundo o lançamento de um livro de Lenin é um acontecimento? Tem lançamento. As pessoas simplesmente fazem uma outra edição e colocam na prateleira da livraria. Por quê? Porque aquilo já é rotina, o livro já vem circulando há muito tempo. No Brasil, não. No Brasil, o lançamento desse livro, já 1000 vezes publicado, é um acontecimento. Faz um lançamento e tem lá conferência, debate, vai lá professor Roseli Coelho, doutor em filosofia. Vocês sabem o que quer dizer doutor em filosofia no Brasil, é?
tá certo? Quer dizer que faz propaganda para o PT. É só isso que quer dizer, tá certo? E está lá o economista Marcos Sokol, membro do Diretório Nacional do PT, tá certo? Preste atenção nesse Marcos Sokol, que é uma figura que está aí há muitos anos, tá certo? Figura relativamente discreta como o Quartim de Moraes, tá certo? Então, um dia nós vamos descobrir o que o seu Marcos Sokol está fazendo. Então, aqui o Reinaldo Azevedo comenta até o Prêmio Jabuti, diz, o Prêmio Jabuti é o momento cágado, ameaçado por uma paroxítona. É o prêmio cagado, tá certo? Então, mas que coisa, né? Esse editora Boitempo. Outro dia um aluno me escreveu dizendo, olha, você sempre fala das obras do Northrop Frye, o crítico canadense, né? E tem uma que chama The Great Code. E aqui no Brasil saiu uma tradução do The Great Code pela editora Boitempo. Você acha que a tradução é confiável? Eu falo, não sei, eu não vi a tradução. Tá certo? Agora, o que eu duvido, lanço aqui um desafio público. Eu desafio o Dr. Emir Sader a ler comigo um livro do Northrop Frye e entender. E discuti-lo comigo. Eu disse, ele não é capaz de entender aquilo, ele não sabe do que o Frye está falando. Agora, é o seguinte, esse pessoal da esquerda, tá certo? Todos eles leem as minhas colunas, observam o meu site, etc, para copiar uma coisinha ou outra, tá certo? E puxar para si os méritos. Então, como eu estava falando muito de Northrop Frye, eles têm que lançar um livro de Northrop Frye, por quê? Para vocês todos pensarem que eles sempre souberam quem é Northrop Frye, que eles já leram todos os livros do Northrop Frye, que eles estão ultra por dentro. Eles sempre fazem isso, porque isso é um bando de vigarista, porra. Então, se a tradução tá boa, não, deve estar boa, né? Peraí, tem alguém na linha, vamos lá. Diga aí. Alô? Alô? Quem é? Olá, aqui quem fala é André, de Americana. Tudo bem, André? Tudo bom. Desculpa mudar de assunto, mas eu queria fazer duas perguntas muito rápidas para você. A primeira é se o senhor conhece a obra do filósofo francês Jean-François Mattei. Muito mal. Ouvi falar, não as li. Não as li. Deveria? Eu não sei, eu não leio em francês, então só tive acesso às traduções em português. E um dos livros que eu li eu gostei muito. Gostaria de saber a opinião do senhor. Jean-François do quê? Me soletra, por favor, o nome do homem. Mattei. M-A-T... T-T-E-I? Isso. Ah, Mattei, então é sobrenome italiano. Vou procurar, agradeço a indicação. Tá certo. E Olavo, outra pergunta que eu queria fazer, que num dos programas anteriores, o senhor fez um comentário sobre o chamado Grupo do Reale e o culturalismo. E eu sou um grande fã da obra do Miguel Reale e gostaria de saber quais são as críticas que o senhor tem a fazer quanto ao culturalismo. Olha, o meu principal problema com o culturalismo é a herança kantiana. Eu acho que tudo aquilo onde o Kant meteu a mão acabou dando merda, tá entendendo? Eu acho o Kant um dos grandes culpados pelos males do Ocidente. Agora, isso não tira os méritos próprios da escola culturalista. Eu acho que, vamos dizer, se curasse dessa contaminação kantiana, daria tudo mais certo, né? Mas eu sempre fiz questão de enfatizar o valor enorme da obra do Miguel Reale. Eu acho realmente, o Miguel Reale foi o primeiro sujeito que na história humana conseguiu dizer o que é o fenômeno do direito, que é um fenômeno central para a vida humana, tá certo? E todas as definições de direito que tinham eram absolutamente desencontradas, pegavam por alguma qualidade acidental, por alguma propriedade, mas não conseguiam pegar exatamente o que é, vamos dizer, a substantividade mesmo do fenômeno do direito. E o Miguel Reale realmente matou a charada. Aquele livrinho dele chamado Teoria Tridimensional do Direito é uma joia, tá certo? Também reconheço todo o trabalho educativo que o Miguel Reale e o grupo dele fez na Revista Brasileira de Filosofia. Tá certo? Agora, eu fiquei bravo porque apareceu um idiota, que é aquele sujeito daquele site, até esqueci como é o site. Parlatando, né? Parlata, ou Cagata, sei lá o quê. Que inclusive voltou à carga recentemente, né? Ele fez um comentário, aquele artigo... Ele volta à carga diariamente, vai no banheiro e dá a carga, tá entendendo? Ele fez um comentário ao artigo... Eu sou o representante desse grupo, fala, mas é só ler o que eu escrevo e ver, tá certo? Que, por mais que eu respeite o trabalho deles, eu não tenho nada a ver com a escola culturalista e, sobretudo, não tenho contato junto com esse grupo. A única pessoa conhecida do grupo foi o Miguel Reale, numa época em que o grupo já nem existia mais, tá certo?
ou em que a atuação do Miguel Reale ali era mínima, porque o Miguel Reale estava com 90 anos de idade. Tá certo? Mas essas coisas, o brasileiro é assim, ele gosta de interpretar o pensamento dos outros como se fosse sempre o pensamento de um grupo. Por quê? Todo mundo lá só pensa em grupo, só tem pensamento coletivo. Na hora que aparece um filósofo de verdade que pensa com a própria cabeça, tá certo? Eles não sabem o que é. Eles não sabem o que fazer. Quando apareceu o Mário Ferreira dos Santos, eles ficaram desesperados, não sabiam o que fazer com o Mário Ferreira dos Santos. Comigo também não sabe o que fazer. Então, um cataloga. Será que é um UFO? Será que é um pterodáctilo? Não sabe o que é. Tá? Então é melhor o seguinte, se não estão entendendo, calem a boca, vão pra puta que os pariu. Então, obrigado pela sua sugestão, André. Vamos em frente. Tem mais alguém na linha? Então, agora, olha aqui. Essa semana mesmo estava aí o doutor Fernando Henrique Cardoso dizendo o seguinte: a economia americana já era, agora o século XXI vai ser chinês. Bom, o que aconteceu? Né? Aqui, saiu no jornal Valor. A economia dos Estados Unidos surpreendeu e teve crescimento anualizado de 3,9% no terceiro trimestre. Está todo mundo perguntando, como é possível? Vocês não sabem o que é Estados Unidos, vocês não têm ideia, tá certo? Da força criativa da economia desse país. O pessoal realmente não sabe o que está falando, porra. Agora, fala do crescimento da economia chinesa. O dinheiro que está na China é tudo americano, porra. Se o americano tirar o dinheiro de lá, os chineses vão ter que comer rato. Agora, esta palhaçada de que a queda do Império Americano está sendo anunciada há 100 anos. Toda hora. Né? Não teve nos anos 80, a última grande onda disso aí foi nos anos 80, o livro Ascensão e Queda das Grandes Potências. Tudo quanto é empresário que eu via, apareceu aquele livro no sovaco para mostrar a cultura, dizendo, olha aqui, isso aqui é o futuro. E a previsão dele é a seguinte: a economia americana na década de 90 ia cair e a economia soviética ia se tornar, né, a dominadora do mundo. 3 anos depois acabou a União Soviética. E esse Paul Kennedy, em vez de enfiar a cabeça da privada para descarga, ainda continua cagando regra. E as pessoas, todas que tinham acreditado no Paul Kennedy, no dia seguinte faziam de conta que não era nada. Quer dizer, isso é tudo uma palhaçada. Você acha que para derrubar uma coisa como a economia americana é assim fácil? Você pode derrubar, mas vai levar 200 anos, porra. Não é assim fácil. Agora, a China, a prosperidade chinesa é em 5 cidades. No resto, o pessoal está comendo rato, sim. A miséria chinesa é indescritível. Tá certo? Então, eles não têm a menor condição de alimentar o seu próprio povo. Agora fica arrotando grandeza para fora. E ainda tem gente que acredita, mas não é que acredita, não é que tem muita gente no Brasil que está ganhando dinheiro de empresa estatal chinesa para dizer essas coisas. Tem alguém na linha, vamos lá. Quem é? O professor, boa noite. Boa noite, quem é? É Marcelo, seu conterrâneo aqui do senhor de Campinas. Marcelo, tudo bem? Tudo jóia. 2 coisinhas. Uma, o senhor falou de pensamento coletivo, e isso é uma dúvida que eu estou para ligar para o senhor ainda faz umas 2 semanas, mas antes disso, eu queria comentar um post no blog do Zé Dirceu, e também dando crédito para o Reinaldo Azevedo, que ele já comentou, eu dei uma passada no blog dele, ele já comentou sobre isso. Ele vai ter um congresso nos dias 13 e 14 de dezembro, no Parlamento Latino-Americano em São Paulo, dos perseguidos políticos pela ditadura militar. Aí tem 4 seminários, ele coloca aqui como debate, que eu achei... Cheio de dinheiro para fazer essas coisas. Agora, por que não faz um congresso dos perseguidos políticos pela ditadura cubana? Porque estão todos mortos. São 100 mil, já estão todos mortos. E os outros estão aqui exilados em Miami, porra. Graças a essa gente, graças a esses filhos da puta que se fazem de coitadinho, ficam gastando dinheiro do governo brasileiro e também de empresa privada brasileira para fazer autopropaganda e comer mais dinheiro público em indenização. É uma pouca vergonha. O tema de um dos debates é os militares e a impunidade, a herança deixada, que é exatamente o que o senhor falou no último. Impunidade é de vocês, seus filhos das putas, que deviam estar tudo na cadeia. Pelo que fizeram no passado e pelo que estão fazendo agora. Essa roubalheira de indenização tinha que investigar direito. Olha, note bem, daqueles casos que estão arrolados no Tortura Nunca Mais, eu não pude investigar todos. Mas aqueles que eu fui investigar eram absolutamente falsos. Tinha uma senhora lá que eles colocaram como vítima da ditadura, morreu vítima da ditadura. Eu conheço a senhora pessoalmente, sei que ela morreu de velha na Suécia.
Ela não foi morta pela ditadura. Esse Quartinho de Moraes fala dos que foram indiciados com ele pela morte do capitão Chandler, diz, a maioria morreu nos porões da ditadura. Quando você vai ver, nenhum morreu no porão da ditadura, todos morreram fora. Todos morreram em liberdade. Ou combatendo a ditadura, ou morreram de velho, ou estão vivos ainda. Agora, esse pessoal, assim, o que eles proxenetam, os mortos deles, até os vivos eles proxenetam, fazendo de conta que estão mortos, assim, é uma coisa de uma baixeza, porque é o seguinte, os mortos deles, um morto deles, arranca lágrimas por 40 anos. Não só deles, como de todos os jornais, a Folha de São Paulo, Estadão, Globo, todos eles. Agora, morto do outro lado não interessa. Tá certo? A família do sargento Mário Cosel Filho, que foi explodido por uma bomba, não sobrou pedaço para você ver. Tá certo? A família, durante 30 anos, pediu uma indenização, daí ofereceu lá no fim, então ofereceram assim, um salário mínimo por mês, que é para mandar o governo enfiar no cu. Você entendeu? O pai do sargento Mário Cosel entrou em depressão e morreu de tanta humilhação que sofreu. Então, essa desproporção no tratamento das vidas humanas é absolutamente psicótica. Isso é coisa de bandido. Bandido é que pensa assim. Os seus, aliás, valem tudo. Os outros são mosquitos, são pó, são cocô, pode ser jogado fora. Quer dizer, o total desprezo pela vida alheia e um culto idolátrico da vida dos seus companheiros. Por quê? Porque, como dizia Che Guevara, eles pertencem ao primeiro escalão da espécie humana. Então, isso aí, em primeiro lugar, é uma manifestação de racismo, seus filhos das putas. Porque a vida humana, para vocês, não vale a mesma coisa. Se é de um do seu partido, se é do outro. Vocês discriminam. Um merece tudo e o outro é um cocô que pode ser jogado fora. Isso aí é racismo puro. Então, vocês que estão no Brasil, vocês ajuntem as declarações de gente como esse Quartinho, esse Sadres, etc, etc. Vejam a desproporção de tratamento. Vejam o culto idolátrico dos mortos, comunistas mortos, e o total desprezo pelos outros, e vejam como isso configura um crime de racismo, e metam um processo desses caras. Vamos lá. A outra pergunta é a seguinte, o senhor falou do pensamento coletivo deles, é uma questão que é presente também em algumas reflexões. Os esquerdistas tratam o povo como uma categoria de pensamento, então ele é um ente que pode ser referido. Ele não é um grupo de indivíduos, né? Ele tem total desprezo pelo povo brasileiro, porque por todas as pesquisas você vê que o povo brasileiro pensa tudo o contrário dele. O povo brasileiro é contra o desarmamento, exatamente, é contra o aborto, é contra esse movimento gaysista, é contra tudo que eles adoram, é contra invadir fazendas e queimá-las. Tudo que a esquerda gosta, o povo odeia. Então, mas a opinião do povo não quer dizer nada, porque, veja, aquele filho da puta do Georg Lukács, que é o filósofo húngaro comunista, ele inventou a ideia o que ele chama consciência possível do proletariado. Quer dizer, o partido, ele representa a consciência possível, a consciência que o proletariado não tem ainda, mas terá dentro de 100 anos. Tá certo? Então, embora o povo pense o contrário de nós pensamos aquilo que o povo deveria pensar e que ele vai pensar daqui a 100 anos. Então, automaticamente nós somos representantes do povo para fazer o contrário do que ele quer e dizer que é aquilo que ele quer. Entendeu? Entendi, professor. Ok, muito obrigado, professor. Obrigado eu pela sua participação. Agora, veja aqui, o Reinaldo Azevedo dá a notícia aqui de que, né, a cúpula da Igreja Católica, né, vem lá aqueles Odilo Scherer, aquela cambada toda, tá entendendo? Né? Dizendo que estão solidários com o padre Júlio Lancelotti. Olha, mas é claro que estão solidários. Se é pra pôr no cu dos outros, vocês sempre estão solidários, porra. Vocês não têm feito outra coisa. Quem os reconhece como bispo, como príncipe da igreja, está enganado. Vocês, pelo decreto contra o comunismo, assinado por Pio XII, ratificado por João XXIII, vocês estão formalmente excomungados. Vocês, não é que vocês não são bispos, nem cardeais, nem nada. Vocês não são membros da igreja. Vocês são tão católicos quanto essas católicas pelo direito de decidir. A Igreja Católica no Brasil é uma farsa, inteirinha uma farsa. Claro que ainda existe 2 ou 3 padres, tá certo? Ó, eu me lembro quando eu escrevi o livro, Crime da Madre Agnes, e levei para um grande intelectual católico que tinha na época, que era o padre Caetano de Vasconcelos, né? Era um homem que falava muito bem, escrevia muito bem, tinha um programa de rádio, fazia um sucesso enorme. E levei o livro para ele ler, para ver o que ele achava.
Ele leu e falou, meu filho, isso aqui está muito bom, mas não vai adiantar nada. Você não vai conseguir converter os padres. Isso aí foi na década de 70. Agora imagina como é que está hoje. Quer dizer, isso aí esse pessoal todo já se vendeu. Aqui, Odilo Scherer. Você, para mim, não é nada. Você não é sacerdote, você não é coisa... Bom, a condição de sacerdote você não perde. Tá certo? Mas a condição de príncipe da igreja você perde sim. A ordenação sacerdotal é eterna. Só vai piorar a tua situação, porque se você trabalha para o Satanás e ainda é sacerdote ordenado, você vai para um andar ainda mais inferior do inferno, tá entendendo? Que é o seu lugar, tá entendendo? Se você não acordar, é isso que vai acontecer para você. Agora, esse padre Júlio Lancelotti, tá certo? Ele é um pedófilo especial, porque é um pedófilo de esquerda. Olha, a maior parte dos pedófilos são de esquerda. Onde é que você vai procurar, vamos dizer, aqueles padres antigos conservadores fazendo essas coisas? Isso é raríssimo. O que tem, vamos dizer, leiam o livro do Michael S. Rose, que se chama Goodbye, Good Men. Vejam o longo trabalho de infiltração que o movimento gay fez em todos os seminários dos Estados Unidos. Nós não temos dados sobre a Europa e a América Latina, mas o que acontece aqui é repetido em outro lugar. Durante 30 anos, infiltraram e tomavam, sobretudo, os postos de psicólogo. O psicólogo é o sujeito que faz a seleção para ver quem pode ser admitido no sacerdócio e não, e quem não pode. Então, em vez de admitir os sujeitos vocacionalmente dotados, preferiam o quê? Os que tinham inclinações homossexuais ou pedófilas ou qualquer coisa assim. Isso foi feito durante 30 anos. Para quê? Para você fazer o crime e depois você acusar a vítima. Dizer que os padres são pedófilos não porque são homossexuais, não porque são pervertidos, mas porque são padres. Agora, a cota maior de pedófilos no universo são os assistentes sociais da ONU. Eu digo isso há muitos anos, baseado em informações muito precisas. E agora, pela primeira vez, quando um país da África mandou alguns soldados da ONU embora por pedofilia, saiu agora uma notinha desse tamanho assim na imprensa brasileira. Agora, padre, você faz um barulhão desgraçado. A não ser que seja o padre Lancelotti. O padre Lancelotti, né? Como diz o outro lá, é o cavaleiro da nádega redonda. Né? Então, esse aí pode, porque é de esquerda, então é santinho. Quer dizer, é pedofilia santificada. Uma água aqui. Tem alguém na linha aí? Vamos lá. Quer dizer, aqui material não falta. Uma das novidades aqui é que agora ficaram sabendo que aquele famoso acordo, né, que cedeu as instalações da Petrobras lá para o governo da Bolívia, não foi decisão da Petrobras. O Lula pressionou. A decisão política tomada certamente no quadro do Foro de São Paulo. E foi forçada, foi impingida ali sobre a Petrobras. Agora, enquanto isso, lá em Curitiba, falar demais, ficar bravo e gritar dá nisso. Então, lá em Curitiba, o seu Requião faz uma reunião na Conferência Popular Nacional de Agroenergia, com a Via Campesino MST, com a bandeira do MST e da Venezuela hasteada. Né? Estão lá proclamando já a extinção do agronegócio e sua substituição pelo modelo da agricultura do MST. O MST não produz coisíssima nenhuma. Tá certo? Aliás, ele não foi feito para produzir. Ele foi feito para destruir a agricultura brasileira. Destruir, criar crise, depois lançar as culpas no capitalismo e ter aí mais um pretexto para fazer a revolução. Agora, eu acho essa figura do senhor Rubens Requeijão muito engraçada, porque ele não é um membro do PT, muito menos um dirigente do PT. Ele é um político, vamos dizer, às antigas, um líder regional, tá certo? Um cara, vamos dizer, mais ou menos isolado, é apenas uma liderança pessoal, e ele acredita que ele pode manipular o PT. O PT está rindo dele. O PT vai usar esse sujeito e jogar fora como uma camisinha. Aquele que se preocupa com o seu Requeijão, não se preocupe. Esse homem não é de nada.
Tá certo? Ele vai ser jogado fora na primeira oportunidade. Presta atenção no que eu estou dizendo. Isso aqui é análise política. Eu estou expressando uma linguagem assim, bastante popularesca até, mas é resultado de análise política longa. O destino dele é o de todas as lideranças regionais, pessoais, tá certo? Que ou se opuseram ou se aliaram ao PT. Eles vão destruir todas. Todas. Porque comunista é assim, ele não aceita aliança parcial. Ou você submete a ele, ou ele vai te usar e depois jogar fora. O Requião, perto do PT, é nada. Eles acabam com o Requião mediante um peido, como no cheque, com H, H-U-M. Um peido acaba com o Requião. Vamos lá. Tem tanta coisa aqui que a gente fica bobo, sabe? Agora, está a nova sessão aqui do grupo de trabalho do Foro de São Paulo, que está preparando o 14º encontro a realizar-se em Montevidéu, Uruguai. Né? É importante o seguinte, nenhuma dessas reuniões do Foro de São Paulo foi acompanhada por nenhum repórter da nossa mídia, sempre tão interessado em descobrir as coisas. Ora, o que é o Foro de São Paulo? É apenas uma organização de algumas centenas de partidos políticos, né? Reúne dezenas de governantes latino-americanos, dezenas de presidentes de partidos, mais as organizações narcotraficantes e terroristas mais poderosas. Ou seja, é um acontecimento sem importância nenhuma, é uma bobaginha, tá certo? É uma coisa de importância apenas regional, né? Então, pensando assim, a nossa mídia, que acompanha cada movimento do Lula, né? Quer dizer, cada besteirinha que o Lula fala, eles vão atrás. Quando você vai na reunião do Foro de São Paulo, manda o Marco Aurélio Garcia lá na reunião do Foro de São Paulo, eles fazem questão que não fazem durante 16 anos. Eles acompanhavam tudo que o sujeito fazia. Quando ele ia na reunião do Foro de São Paulo, todo mundo deixava usar, ninguém via. Ora, isso aí é ignorância? Não, isso é cumplicidade ativa. Isso aí tem que ser investigado. Tem que ver como é que se fez, da onde veio, vamos dizer, uma omissão tão longa, tão persistente e tão sistemática, tá certo? Agora, se mandar um repórter lá, agora não dá mais para esconder, então talvez até a Veja, tá certo? A Veja não é uma revista de direita, é apenas uma revista antipetista, porque na parte cultural ela é politicamente correta, ela apoia tudo que a esquerda quer, tá certo? Apenas ela ficou escandalizada com a roubalheira petista e tudo tem limite no mundo, até o saco esquerdista tem limite, tá certo? Então tem alguns esquerdistas que acham que é possível ser esquerdista e honesto ao mesmo tempo, o que não é. Tá certo? E quando eles veem a roubalheira, ela fica escandalizada. Então, esse tipo de gente que começou, vamos dizer, a criticar o PT dentro da própria esquerda. Então, a revista Veja, agora que já percebeu, já admite publicamente, até que existe o Foro de São Paulo. Como a Veja é generosa, é bondosa, ela até admitiu, depois de 16 anos ela admitiu até que até existe. Então, talvez mande lá um repórter. Então, atenção, seu repórter. Você faz o seguinte, em toda reunião deste tipo, existem as assembleias, aquilo que se discute publicamente, e existem os encontros discretos. O Lula disse que o importante são os encontros discretos. Ele disse que para tomar por exemplo, ele disse que ele, já como presidente, interferiu no plebiscito venezuelano. E que isso foi combinado entre ele e Hugo Chávez, eu vou repetir mais ou menos a palavra como eu me lembro, usando a estrutura do Foro de São Paulo para que eles pudessem conversar sem que as pessoas percebessem. Então, o Foro de São Paulo não é só o que está nas declarações. O que está nas declarações, nas atas, já é mais do que suficiente para aprovar uma articulação geral de narcotráfico, terrorismo e política de esquerda. Mas não dá tudo. O tudo são essas conversas. O uso da estrutura como uma carapaça protetiva para conspirações desse tipo. Porque um presidente da República interferir no plebiscito do outro país, sem contar nada para o seu Congresso, para a sua opinião pública, isso aí é conspiração. Isso aí é crime de alta traição. E isso é mais do que suficiente para tirar o Lula de lá a pontapés. Então, vamos lá. Olha aqui, que coisa interessantíssima. Aqui saiu na Folha de São Paulo. Um dos subprodutos mais curiosos que a divisão na América Latina promovida pela retórica chavista pode render. Como se toda a ação do Chaves do Foro de São Paulo fosse pura retórica. Vocês acham que 117
aeroportos clandestinos para transportar cocaína sob a proteção do governo venezuelano, você acha que você chama isso de retórica? Você acha que as organizações armadas mais poderosas do continente, com um orçamento maior do que as forças armadas regulares dos seus respectivos países, isso é pura retórica? Ora, quer dizer, até para falar contra, quando fala contra, a Folha de São Paulo mente. O problema não é a retórica chavista, o seu idiota que escreveu isso aqui. Igor Gelou. Eu não sei se é assim que se lê. Tá certo? Se é que se lê. Você acha que isso é um problema retórica? Você acha que o Foro de São Paulo é retórica? Você acha que as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia são retórica? Você acha que todo esse fornecimento de cocaína, tá certo? E toda essa organização criminosa que está matando 50 mil brasileiros por ano, tudo isso é retórica? O problema é a retórica chavista. Então, dá a impressão assim, todo mundo aqui é bem educado, o Chaves às vezes comete uma pequena inconveniência. Então, é tudo aí um problema de falta de educação. Chaves é um pouco mal educado. Porra, faça-me um favor. Mas vamos continuar aqui. Um dos subprodutos mais curiosos que a divisão na América Latina pode render é uma reaproximação das áreas militares dos Estados Unidos e do Brasil. Há uma expectativa na cúpula militar brasileira de que haja até negócio decorrente da necessidade de Washington ter o Brasil como aliado preferencial na região. Eles estão acenando para o governo americano, dizendo, olha, vocês querem nosso apoio, precisa dar um dinheirinho para nós. Agora, acontece o seguinte, meu filho, quem criou o abismo nas relações entre Estados Unidos e Brasil na área militar não foram os Estados Unidos. Foi aqueles dois gênios, chamados Geisel e Golbery, GG, tá certo? Que o Geisel era um nascerista. Ele queria o seguinte, bota os comunistas na cadeia, porque o único comunista sou eu. Tá certo? Então, ele ajudou Cuba a atacar a África, ele rompeu o acordo nuclear com os Estados Unidos e fez aquele acordo miserável com a Alemanha, que deu na construção daquela usina de Angra dos Reis, que estava afundando no solo, que é um perigo, tá certo? Encheu o Brasil de estatais, em suma, fez tudo que a esquerda gosta, tá certo? E ele mesmo dizia, eu não sou infenso à esquerda. Está na cara que você não é infenso. Tá certo? E quando o Silvio Frota brigou com ele, o que ele fez? Demitiu o Silvio Frota. O Silvio Frota está dizendo a verdade. Dizendo o seguinte, você está entregando esse país para os comunistas. E foi, de fato, o que ele fez. Tá certo? Ele e Golbery. Tá certo? Eu considero os dois, no mínimo, para não dizer que eram traidores, eu considero duas bestas quadradas. Né? E os dois tinham medo do Silvio Frota, porque o Silvio Frota tinha prestígio na tropa. Então, para não deixar mais o homem falar, tiraram do ministério. Agora, acontece o seguinte, passado todo esse tempo, depois que os resultados dessa política desastrosa do Geisel e Golbery já estão aí diante de nós, quer dizer, os comunistas já voltaram, já tomaram o país, já tem o Foro de São Paulo, tem tudo. Bom, quem é que não entende que a origem de tudo isto foi o afastamento entre o establishment militar brasileiro e os Estados Unidos? É claro que foi isto. É claro que foi isso. E a culpa foi de Geisel e Golbery, sim. Tá certo? E se não houver essa reaproximação, logo os comunistas e narcotraficantes vão, de fato, implantar na América Latina o que eles querem, que é uma união das repúblicas socialistas da América Latina. Vamos lá, quem tem alguém aí? Pronto, Olavo? Eu? Tudo bem, Marcelo de São Paulo. Ô Marcelo, tudo bem? Tudo bem, Olavo. Eu queria fazer uma pergunta de um assunto absolutamente diverso. Fale mais alto, por favor, grite se puder. Ok, desculpe. Eu queria fazer uma pergunta acerca de um assunto que você não está abordando aí agora. Não tem nada a ver, mas diz respeito ao aborto. Eu sou médico e tenho uma opinião formada, mas eu queria saber o que é que você pensa a respeito do aborto ser legalizado. Ele já é no Brasil, né? Já pode ser feito no caso de estupro ou no caso do risco de morte materna. Queria saber a sua opinião, embora eu tenha uma opinião, muita gente tem a sua, mas eu queria saber a sua. Mas é simples, a opinião é simples. Você assiste aquele filme Grito Silencioso que mostra o que é um aborto, o que é materialmente um aborto, você vai ver que o aborto é um homicídio. Aquele vídeo foi feito por um médico americano chamado Dr. Bernard Nathanson. O Bernard Nathanson ele era judeu de origem, e ele, quando era pequeno, ele ia na sinagoga, mas quando ele chegava em casa, o pai dele, que era meio comunista, gozava da cara dele, tá entendendo? Tanto o pai forçou que ele acabou largando a religião. Depois, mais tarde,
né, virou um cara todo moderninho, criou uma clínica de aborto e fez 70 mil abortos. Isso, eu conheço essa história. Até o dia, tá certo? Em que ele de repente se tocou que o paciente dele não era a mãe, o paciente dele era o feto, aquele era o paciente, era aquele que ele tinha que proteger. E daí ele percebeu o que estava fazendo, ele deu uma conferência que eu tenho aqui até a COP, em que ele se apresenta à plateia dizendo, eu sou um genocida. Esse disse a verdade, você está entendendo? Uhum. Hoje ele voltou a ser um homem religioso, eu não sei se voltou para o judaísmo, se entrou para uma igreja evangélica, eu não sei o que fez, mas eu sei que hoje crê em Deus, ele mostra arrependimento dos seus crimes, e ele não é só arrependimento da boca para fora, ele está lutando, tá certo, para que outros não venham cometer o mesmo crime. Quem não percebe que o aborto é um assassinato é uma pessoa insensível, tem vamos dizer, um órgão perceptivo a menos. É uma coisa que ele não vai poder provar para ela. Quer dizer, um sujeito que, preste bem atenção, um sujeito que não consegue sentir o seu próximo como um ser humano, não adianta você dar uma prova antropométrica para ele de que o outro é humano. Tá certo? Se você pega, por exemplo, o Adolf Eichmann, tá certo, que fica jogando o judeu lá para a câmara de gás, o judeu para ele era uma coisa, não era um ser humano. Não adiantava você dar uma prova antropométrica dizendo, olha, mas ele tem a mesma estrutura física que você, etc, etc. Isso não ia infundir no Eichmann a percepção da humanidade do outro. E os abortistas a mesma coisa. São todos sociopatas. A pessoa, o sujeito quer matar um bebê só para ele poder continuar trepando, comendo as mulheres ou dando, tá certo? Sem ter responsabilidade. Quer dizer, por causa do seu prazer, você tem que matar as pessoas. Mas que trepada mais cara essa sua, hein? Não tem vergonha? Olha, eu não admito conversar com uma pessoa desta. Eu não acho que a questão de ser contra ou a favor do aborto é uma questão de opinião. Eu acho que é uma questão de humanidade ou desumanidade. Eu acho que é uma questão de percepção. Ou você tem o sentimento, mas o amor ao próximo, você percebe que aquela criaturinha pequena, indefesa, tá certo? Que ela é atacada, ela sente dor, ela chora, ela como que pede socorro. Você vê isso e você acha, não é um ser humano, não há vida humana ali. E vem entrar com conversa pseudocientífica. A pessoa que faz isso não é normal. A pessoa tem um órgão perceptivo a menos, como Adolf Eichmann tinha, e muita gente tem. São todos criminosos. Você vai discutir com um criminoso? Tantos são criminosos que quase toda a propaganda que eles fazem é sempre baseada na mentira. Eles mentem assim de uma maneira. Esse porra desse ministro temporão que diz que precisamos legalizar o aborto para impedir esse massacre de mulheres que estão sofrendo abortos ilegais e morrem aos milhares. Morrem aos milhares coisa nenhuma, morrem 7 ou 8 por ano, um acidente que pode acontecer em qualquer tipo de operação. Não há problema nenhum, não há risco nenhum. Não há nenhum risco de saúde pública. Agora, mais ainda, as entidades que financiam abortos ilegais são as mesmas que fazem campanha pela legalização do aborto. Quer dizer, é aquele negócio do Satanás mesmo. Ele induz você ao erro e depois te condena pelo erro. Uhum. Quer dizer, como é que eu vou discutir com gente assim? E essas católicas pelo direito de decidir, que são uma organização satanista, fazem ritos satânicos, e, no entanto, querem ser aceitas como organização católica. Existe mais, vamos dizer, falsidade mais cínica do que essa. Como se pode admitir conversar com essas pessoas? Uma pessoa dessa não pode entrar dentro da minha casa. Eu não aceito um sociopata desse dentro da minha casa. Não há diferença entre as pessoas, entre essas pessoas e o narcotraficante, é a mesma mentalidade. Agora, se as pessoas se tornam, vamos dizer, as pessoas normais, boas, se tornam incapazes de reconhecer um sociopata quando o enxergam, quando vêm, então não se pode fazer mais nada, estão indefesas. Olavo, o falecido Dom Lucas Moreira Neves, que foi primaz do Brasil, ele publicou um pouco antes de morrer um artigo interessante no Estadão, na página 2, e ele fazia menção lá a várias pessoas, que ele dizia, pessoas que tiveram uma vida normal, santa, de acordo com as normas da sociedade, ou da igreja, o que importa, ou das igrejas, da sua religião, e que eram vítimas, que eram frutos de estupro, né? Mas é isso, do estupro, pode nascer um gênio, pode nascer um santo. Isso, é isso que ele dizia, pode nascer um santo. Eu conheci santos vindos... Nós não sabemos quem vai nascer. Meu filho, eu tenho 8 filhos. Eu nunca soube quem ia nascer ali. Cada um é uma surpresa, é diferente. Não fui eu que inventei eles. Você está entendendo? A gente não tem controle sobre quem vai nascer. Você não sabe quem vem. Bom, muito obrigado. Fico muito aliviado de saber que a sua opinião é essa, né? Eu também sou um defensor da vida humana e sou contra o aborto
Não, essa coisa do aborto não dá. Aí não tem diálogo. Não tem diálogo. Abortista é criminoso. Abortista é mente criminosa. Sobretudo o pessoal da católica pelo direito de decidir. Já provei que essas aí vivem de charlatanismo, de mentira. Eles estão contra a igreja Propaganda católica. enganosa. Já provei também que o ministro faz a mesma coisa. Agora, no Brasil ninguém liga. No Brasil as pessoas já se tornaram indiferentes, que brasileiro se tornou dinheirista. Ele só lê quando tira o dinheiro dele. Agora, quando a ofensa não é ao seu dinheiro, mas é à vida humana, a dignidade da vida humana, é a liberdade ali, não tem importância, o pessoal não liga. Dá um dinheiro para eles, ficam quietos. Ok, olha, um grande abraço, Olavo, e parabéns pelo programa mais uma vez. Obrigado, obrigado. Tá. Então, olha aqui, olha, para não dizer que está tudo perdido, tem mais alguém aí na linha? Então, liga aí. Olavo, é Jorge, Belo Horizonte. Oi, Jorge, tudo bem? Tudo bom. Olavo, você estava mencionando aí, naquelas reuniões particulares que teve o Lula com o Chaves, que influenciaram no plebiscito. Isso. Que houve lá. Você tem a fonte real disso aí? Que outro dia eu estava discutindo. Você faz o seguinte, você vai no meu site, procura o artigo que chama Lula, réu confesso. Nesse artigo, eu dou o link para o discurso do Lula, feito em 2 de julho de 2005, o qual está meio publicado, meio escondido no site do próprio governo. É um documento oficial. Leia aquilo com atenção. É que o Lula fala as coisas tão mal que às vezes a pessoa não percebe direito o que ele está falando. Depois, quando você entende a coisa, é daí que você quase cai de costas. O quê? Ele está dizendo que ele interferiu no plebiscito venezuelano, que ele fez isso com uma conversação secreta que teve com o Hugo Chávez e outros no Foro de São Paulo, e que eles estão tomando inúmeras medidas nesses encontros que eles fazem, diz ele, usando o Foro de São Paulo, a estrutura do Foro de São Paulo, para que ninguém percebesse do que estávamos falando. Que o senhor está dizendo que está nos enganando. Isso é crime de responsabilidade e está publicado no site do governo. Vai lá. Eu não tenho o link aqui de cor, mas se você procurar o meu artigo, vai lá no www.olavodecarvalho.org, procura esse artigo, Lula, réu confesso. Lá dentro tem o link. Daí você clica o link e você vai para no site do governo. Quer dizer, isso aí é a mancha de batom na cueca, não dá para esconder. Mas no Brasil não precisa esconder. Os caras já estão andando na rua, com cartaz na testa. Sou assassino, sou genocida, sou narcotraficante, sou um filho da puta. E ninguém liga, porra! Quer dizer, é por isso que não dá para conversar sério mais. Quer dizer, um país que aceita como intelectual e premia um vigarista intelectual como o Emir Sader, pode acontecer tudo, porra! Perderam já o senso da realidade, perderam o senso das proporções. E ainda querem fazer de conta que a discussão entre eu e eles é apenas uma questão de divergência ideológica, esquerda-direita. Tem um ideólogo do lado de lá e tem um ideólogo do lado de cá. Mas como eu posso ser um ideólogo se eu não tenho organização pelas costas? Ideologia é um discurso coletivo, defendido uniformemente por um partido articulado para a conquista do poder. Agora, eu estou articulado para a conquista do poder com quem? Porra, eu não tenho poder aqui nem sobre os meus cachorros, porra. Não tenho onde cair morto. Tá certo? Eu sou um cara que está falando sozinho. Claro que tem gente que aprova o que eu falo, de tanto ouvir o que eu falo, as pessoas acabam talvez até criando movimento. Mas criam por conta própria, não é meu movimento, não tem nada a ver com isso. Posso até apoiar se for uma coisa certa, mas não sou político, não estou articulado com ninguém politicamente. Agora, como é que é isso? Agora, no Brasil virou tudo confronto de ideologia. Você diz 2 mais 2 é 4, daí o cara responde, você diz isso porque você é de extrema direita. Então quer dizer que a opinião, o partidarismo político virou tudo. Não existe mais ciência, não existe mais objetividade, não existe mais verdade, não existe mais aritmética elementar. Tudo virou uma questão de preferência política. E isto é obra desses pseudo-intelectuais tipo Emir Sader. São criminosos, os caras destruíram a cultura superior no país para substituí-la por propaganda política enganosa, vil, baixa, grosseira. Verdade. Não tem perdão para esses caras. O que eles estão fazendo no Brasil? Estão destruindo o Brasil. Quanto a essa questão da criminalidade, você vê, universalmente, o discurso da esquerda é o seguinte: o que causa a criminalidade são as injustiças sociais. Então eles criam políticas sociais para corrigir a criminalidade. Invariavelmente, em todos os lugares onde isso é adotado, a criminalidade aumenta muito. Ao mesmo tempo, se você pegar não os discursos mais públicos da esquerda, mas os textos intelectuais mais influentes da esquerda, que só os líderes leem, ou a militância mais preparada, o que eles dizem? Precisamos usar o banditismo como um instrumento de destruição do capitalismo.
Então, eles estão enganando todo mundo, eles fomentam o banditismo para, em seguida, culpar os outros pelo banditismo e tirar proveito da coisa pelos dois lados. O banditismo destrói a sociedade, quer dizer, favorece a ascensão da esquerda, e, ao mesmo tempo, o banditismo pode ser usado como pretexto para a implantação de política de esquerda que lhes interessa. Ou seja, é um crime monstruoso que essa gente está fazendo. Agora, querem que eu discuta isso educadamente? Eu não posso discutir educadamente a prática de um crime. Um criminoso não se discute. Verdade. Agora, eu não tenho poder de polícia, eu não tenho sequer poder político, eu não tenho nem sequer um partido político. Tá certo? Eu não tenho nada. Tá certo? Eu estou falando só a verdade tal como eu a vejo. É verdade que eu posso provar. Tá, né? Agora, o que o pessoal quer dar a impressão? De que é um confronto de ideologias. Se quer fazer ideologias é a puta que os pariu. Verdade. Aliás, eles não têm, nunca tem argumento. Nunca tem, É só fingimento. Olha, por exemplo, no Brasil toda hora se fala da CIA. Agora saiu mais uma notícia de que um sujeito, um americanista que estudava, era o cara da CIA, faz um barulho sobre a CIA. Olha, a presença da CIA no Brasil sempre foi mínima. Aliás, a presença da CIA no mundo. A CIA, os Estados Unidos até a Segunda Guerra não tinham sequer um serviço secreto para operar no exterior em base permanente, quando a KGB já tinha desde 1918, tá certo? E já estava espalhado no mundo inteiro. Aqui nos Estados Unidos, houve uma época em que o FBI tinha 112 agentes e a KGB aqui dentro tinha 3.000. Agora, tem mais a presença da KGB no Brasil é monstruosa. A mídia brasileira está cheia de gente da KGB, sim, desinformante profissional da KGB. Verdade. Tá certo? Agora, procura um livro sobre a KGB no Brasil. Não tem. Nada. Então, quanto menos se fala, o silêncio, tá certo, em torno da KGB prova que ela está lá. Verdade. E a CIA, ora, veja, tem aquele famoso livro do Ladislau Bittman, era o chefe do serviço de desinformação tcheco que trabalhou no Brasil. E que ele confessa que essa história de que os americanos prepararam o golpe de 64 foram eles mesmo que inventaram. Ele supervisionou essa operação. Falsificaram uma carta do Edgar Hoover, que foi espalhada então pelos jornais brasileiros, todo mundo acreditou, e esse mito de que os americanos prepararam o golpe de 64 está aí, até hoje virou verdade oficial, embora o próprio autor do crime o confessasse. Ou seja, a confissão do cara dizendo, fui eu que fiz isto, é mentira. No Brasil não adianta, as pessoas se tornaram insensíveis. É de tanto repetir a mentira parece que é um negócio brutal, brutal. Você quer ver essa semana? Tem o tal do Argemiro Ferreira, escrevendo lá na tribuna da imprensa, né? Fala dos contractors, entendeu? Contractor é como se fosse empreiteiro, né? As empresas contratadas para fazer serviço no Iraque, né? E fala de uma delas e diz que é uma empresa de segurança e que ela tem poderes militares, que ela domina o Iraque e que ela é um perigo para a humanidade porque ela pode invadir países e implantar ditaduras. O sujeito escreve isso no Brasil. Agora, vamos ver o que estão falando dos contractors aqui nos Estados Unidos. Olha, eu li hoje no Washington Post, que é um jornal esquerdista, dizendo, os contractors são os filhos adotivos abandonados pelo exército americano. Por quê? Porque eles não têm proteção. Você está entendendo? Sim. Quer dizer, essa é a verdade que está sendo. Aqui o governo americano é criticado porque deixa lá o tal dos contractors sem proteção. No Brasil, tá certo? Aparece um maluco dizendo que os contractors são uma força militar, que eles podem ocupar continentes inteiros, que eles são um perigo para a humanidade. É claro que o sujeito é um desinformante, porra. Desinformante. Premeditado. Mas o que você vê mais na mídia hoje é desinformação. É desinformação premeditada, constante, pertinaz. Agora, por que o pessoal compra jornal? Por que vocês compram a Folha de São Paulo? Eu não compro mais. Nós precisamos informar. Não tem informação nenhuma lá, porra. Nada. Não tem nada. Por que compra o Estadão? O Globo? Não tem nada. Tem gente que compra alguns jornais por causa da minha coluna ou do Reinaldo Azevedo. Tá certo? Considera até um motivo justo. Você sabe de uma coisa? Eu parei de comprar jornal, porque toda vez que eu compro jornal, eu estou favorecendo a esquerda. Eu quero que eles morram. Pois é. Todo mundo tem que ser um pouco radical com relação a isso. Não dá mais para aguentar essa gente, não dá mesmo. Quer dizer, a mentira, a sem vergonhice, passou de todos os limites. Quando o pessoal se preocupa só com o desvio de dinheiro, eu digo, o dinheiro não é o mais alto dos valores. Existe a vida humana, em primeiro lugar. Existe, a verdade, isso existe a própria condição de funcionamento da democracia, que é a circulação honesta das informações.
Tudo isso já foi destruído e ninguém reclama. Não, a ditadura da mídia já está em posse desde a época da Revolução. Agora, e os caras dominam a mídia e ainda fazem protesto contra ela, dizendo que ela é direitista. Eu digo, puta merda, isso aí é que nem, né? Stalin e Trotsky, cada um acusava o outro de ser direitista. Claro. Porque quanto Então tá aí, Stalin e Trotsky. O mais à esquerda, aquele menos radical passa de esquerda para ser direita. É o caso do PT. É a direita, tem a esquerda e tem a direita da esquerda. Exatamente. E não dá uma oportunidade para nós que somos de direita e nos mostra Não, direitista não pode abrir a boca, tá entendendo? Claro. Agora, note bem, eu coloca... não falo as coisas como ideólogo direitista. Eu não sou ideólogo de merda nenhuma. E toda vez que você coloca a sua opinião... Sério, eu não falo as coisas por causa de ideologia, não. Eu falo quando tenho prova. Agora, um quartinho de Moraes pode mentir o quanto queira. Ele, por exemplo, num dia, ele diz que fui condenado pela ação... A ação contra o capitão Chandler me rendeu uma condenação na justiça. Daí eu digo que ele foi condenado pelo homicídio. O que ele diz? Que eu estou caluniando ele. Mas a prova... Mas foi ele mesmo que disse, porra. Você acredita no que o sujeito disse e repete, daí ele te acusa de calúnia. Como podemos aceitar dialogar com um sujeito desse? O sujeito é visceralmente desonesto. Não é que ele fez uma ou outra vigarista. Esse cara que faz isso, ele é desonesto até a medula. Claro. Não há diálogo com essa criatura. Não se dialoga com um bandido. Concordo com você. O que esse sujeito tem que ser desmoralizado, tem que constantemente mostrar, tá certo? A vigarice do sujeito. Não tem qualificação intelectual. Não respeita o próprio cargo de professor. Ele fica proxenetando a universidade para servir ao PCdoB. O cara não respeita a profissão intelectual, não respeita a ciência, não respeita o conhecimento. Para ele só existe uma coisa, a porra do partido dele, o amor que ele tem por Stalin e Mao Tse Tung. E o Brasil aceita essas pessoas e eu chamo de intelectuais. O que é isso, porra? Eu não acho que tem que perseguir essas pessoas, que tem que botar elas na cadeia, que tem que matar. Não, eu acho que tem que demitir elas dos seus cargos de professor universitário, dizer, vai ser frentista de posto de gasolina, vai varrer rua, tá certo? Vai vender cachorro quente no carrinho na esquina, que é o máximo que serve para, vamos dizer, a sua dignidade intelectual. Mas, infelizmente, o que está acontecendo? A gente que tem a opinião mais capitalista, quer dizer, a opinião à direita, em cima tendo como base a civilização cristã, quer dizer, você contra-argumentar com esse tipo de gente, não adianta. Essa contra-argumentar, já te taxam como direitista. Mas, olha, entra um sujeito... Eu, por exemplo, eu já assumi, eu sou da direita mesmo. Assaltar sua casa, estuprar sua mulher e matar seus filhos. Você vai argumentar com ele? Que argumento tem? Vai tomar no cu e pronto. Eu não quero conversar com você a respeito disso. Esse pessoal não é uma divergência. Acontece poder, e esse esquema está nos esmagando. Claro. Mas mudando um pouco de assunto, Olavo, hoje, por acaso, eu estava no escritório e abri a televisão lá no canal do Senado e eu vi um discurso de um senador que eu nunca tinha visto. Pô, você assiste TV pornô, rapaz? Quando tem assunto... Só para ver o argumento da esquerda e da pseudo-direita. Eu, se eu quis ligar no TV Senado, minha mulher me bate. Não, mas vou te contar essa. Hoje, pela primeira vez, eu ouvi alguém, um tal de senador Mário Couto, do Pará, ele fez um pronunciamento meio enérgico, dizendo-se que está preocupado, principalmente com a América Latina, com a questão da mudança da Constituição venezuelana. Como se esse fosse o grande problema. A minha preocupação é com o nível de amizade que tem o nosso presidente com o Fidel Castro e com o Hugo Chávez. Mas é isso mesmo. O Chávez é uma criatura do Lula e do Fidel Castro. É papai e mamãe. Eles criaram esse cara. Claro. Isso a gente sabe. Chegou o momento do presidente Lula vir a público e falar à nação sobre as especulações que surgem por aí de uma mudança da nossa Constituição também. Ele quer mudar a Constituição para eternizar o Lula no poder. Agora, pela primeira vez, eu vejo alguém falar em Fidel Castro, e ele fala mais além. Que ele faz um voto, requer pelo artigo tal e tal, que seja feito um voto de repúdio ao Hugo Chávez, e que ele fala, vou dar entrada nesse requerimento e não tenho medo. Porque o Hugo Chávez força eles, faz a pressão em cima deles através de outros senadores e outros deputados com críticas. Mas você vê que nosso país já virou
Mas no máximo falam alguma coisinha do Hugo Chávez, porque o Hugo Chávez está lá longe. Agora, e a Farc que está aí dentro? Claro. Dominando tudo, dominando narcotráfico, matando. Isso aí ninguém tem coragem de falar. Só aquele juiz, Odilon de Oliveira, que tem que viver escondido. Verdade. Ele não pode sair da sala dele, tem que dormir na sala dele, tem lá um edredom, porque os caras saem e levam tiro. Esse é o único sujeito decente que tem, mano. Esse é um cara que honra o Brasil, honra a magistratura. Né? Agora, a maioria não tem coragem para fazer isso, não. Então fica se fazendo de valente, fala um pouquinho de mal do Hugo Chávez, né? E vai para casa e sente que é herói. Agora estou terminando nosso tempo aqui. Já acabou? Já está acabando. Aqui já acabou. Eu só quero dar um aviso final. Falei mal pra caramba da Igreja Católica, mas lá dentro tem... Mas você falou a pura verdade. Só dá para dar um aviso aí. Dê uma olhada no site www.padrepauloricardo.org. Tá certo? Olha, se não fosse de um sacerdote da Igreja Católica, eu diria que o site é do caralho. Na verdade é mesmo. Não percam. Assistam. Vão lá, leiam. Esse homem é corajoso, é culto, tá certo? É um verdadeiro homem de Deus, é uma coisa que dá gosto a gente ver, tá? Verdade. Então, olha, acabou o nosso tempo aqui, então até a semana que vem. Muito obrigado a todos, especialmente a você, Márcio. Tô de paz para você aí. Ainda bem que tem o estava gravando.